Eu simplesmente aprendi uma maneira de gravar conteúdo mais simples e fácil do que qualquer outra pessoa te ensina e ainda você paga para aprender isso e eu vou te ensinar aqui nesse vídeo de graça. Então fica até o final desse vídeo porque você vai aprender como criar conteúdo de uma vez por todas, sem depender de um monte de coisa e enfrentar uma das barreiras, uma das maiores barreiras que existe na produção de conteúdo, que é o medo, que é a insegurança e como começar da maneira certa, sem travar no meio do caminho e não ter uma constância. É exatamente o que eu vou te falar aqui nesse vídeo. Eu sempre tive uma trava muito grande quando eu ligava meu celular. Eu não sabia o que eu ia falar, qual assunto eu iria desenvolver ou algo do tipo. Eu comecei a criar algumas maneiras de se fazer isso e a criação de conteúdo que eu comecei a fazer é tanto aqui no YouTube e também no Instagram. Eu estava utilizando ela das ambas as formas e eu estava utilizando o mesmo formato. Claro que aqui no YouTube né, esse formato e lá no horizontal aqui no YouTube e é vertical no Instagram. Então só é o formato ali da imagem. Mas o que eu comecei a fazer para destravar na hora que eu ligava a câmera? Que esse é um dos maiores problemas que a gente vê hoje. Aí quando a pessoa, ela fala super de boa, mas quando liga a câmera parece que ela está travado e tem alguma coisa impedindo ela de falar. O que eu comecei a fazer? Simplesmente ligava a câmera e saía. Então, como se eu estivesse gravando um stories. Porque o que acontece? Quando você grava um conteúdo e você, tipo assim, coloca na sua mente, não, isso aqui vai pro Reels, parece que trava. E a maneira mais fácil que eu encontrei para fazer isso é, cara, eu vou simplesmente clicar aqui e pensar que eu tô gravando um stories. E qualquer coisa ele vai pro stories, se eu achar que não vai pro Reels, e aí eu comecei a fazer isso. O que aconteceu? Comecei, ligava meu celular, e aí, pô, falava ali de um assunto e tal, botava um título depois na edição e transformava num Reels. Às vezes, muitos stories que você está fazendo hoje pode se transformar num Reels e você não sabe. Isso tem me gerado milhares de seguidores todos os meses. Eu saí, basicamente, aí eu tinha uns 4, 5 mil seguidores, hoje eu tenho mais de 100 mil seguidores lá no Instagram. Aqui no YouTube, eu tô chegando a 2 mil inscritos, então tá caminho um pouco mais devagar, né? O YouTube, mas eu comecei na minha produção de conteúdo a entender como que eu estava fazendo isso, cara, no teste. Testei vários formatos, vários ângulos. O formato esse que eu tô te falando que eu usei foi o formato de pegar o celular e gravar eu caminhando enquanto eu tô indo pra academia, voltando, indo pra praia. Eu me travava demais em gravar Reels, que essa é uma das maiores dificuldades das pessoas. E o que me fez ter constância e de eu conseguir gravar e postar todos os dias, porque o que te impede muitas das vezes de crescer é postar todos os dias. E querendo ou não, o que vai fazer você crescer todos os dias é postar diariamente. E eu posto de segunda a sexta e eu cresço muito postando de segunda a sexta, um Reels por dia. E aí como que eu faço? Eu simplesmente os assuntos que vai vindo na minha cabeça, as ideias, eu meio que vou deixando ali sabe no WhatsApp quando você envia para si mesmo, eu coloco tudo ali. Vou colocando uma lista de coisas ali e aí quando eu vou gravar eu olho lá o título e mais ou menos a ideia já vem na cabeça. Isso é porque eu já tô com prática, tá? Antes eu tinha que meio que uma base do que eu ia falar. Hoje em dia só com o título ali eu já consigo desenvolver mas isso é prática. Com o tempo você vai desenvolvendo isso para destravar ali a sua comunicação. Assim, você vai sentir um monte de medo, você vai sentir, pô, o que o fulano, meus amigos vão falar de mim, o que vai acontecer nesse período. Isso acontece com todo mundo, aconteceu comigo na hora de começar e vai acontecer com você se você está começando agora. Mas com o tempo você vai se soltar que vai ser automático. Você tá ali, tem um assunto, você grava 3, 4 vídeos num dia. É isso que acontece comigo. Tem vezes que eu gravo 4, 5 num dia, no outro dia também 4, 5. Tem dia que eu só gravo um, minha criatividade não tá tão boa, mas eu não tenho aquele cronograma, um roteirinho engessado, eu não gosto. E que nem agora no YouTube, eu tô gravando agora esse vídeo aqui e eu não tenho nenhum roteiro. Eu simplesmente tô falando o que eu faço para ser mais prático. Porque às vezes eu prefiro não fazer um roteiro porque eu quero trazer algo mais, sabe, íntimo aqui com vocês e compartilhar algo que eu faço no meu dia a dia.
Então vai surgir todas essas dúvidas, receios na hora de produzir, mas você precisa começar. O quanto antes você começa, melhor. E o que aconteceu nesse período que eu tirei a minha vergonha, que eu tirei o medo, comecei a produzir conteúdo, meus conteúdos começaram a dar certo nesse formato aqui, eu comecei também a utilizar o meu Instagram como uma fonte de renda. Então lá dentro eu vendo infoprodutos. Esses meus infoprodutos me geram uma fonte de renda mensal que fazem com que quanto mais eu produzir, mais pessoas novas estão chegando no meu Instagram, vê ali o que eu vendo e eu vendo para essas pessoas. E você, muitas das vezes, deixa de produzir algo pensando em outra pessoa, só que a gente sabe que no final do dia quem paga as nossas contas somos nós mesmos. Então, quando eu produzo isso, é já pensando, pô, por que eu estou fazendo isso? Então, aquilo ali, o Instagram, eu uso como uma ferramenta de trabalho. Mesma coisa aqui, o YouTube, todos os produtores de conteúdo, todo mundo não fala, mas todo mundo que produz entretenimento, algo assim do tipo, eles estão criando conteúdo para trazer uma fonte de renda, que seja a monetização aqui do próprio YouTube, seja no Instagram que dá para monetizar através da venda de produtos, a afiliação, parcerias e tudo mais. Tem várias formas de monetizar lá dentro. Eu mesmo monetizo através da venda de infoprodutos, e isso que eu faço já, eu comecei a produzir conteúdo faz uns 2 anos lá no meu Instagram. Então assim, às vezes o que te trava é dar o primeiro passo, mas o primeiro passo, ele é o mais difícil realmente. Por isso que talvez você sinta toda essa trava de começar. E às vezes a gente promete, sabe, pô, vou começar na segunda, mas não promete que vai começar na segunda, começa hoje, começa amanhã, não deixa para outros dias, porque aí você vai se acostumar com aquilo. E outra coisa muito importante, não compartilhe com ninguém quando você começar a gravar conteúdo, deixa só eles ver que você está começando a produzir. Ah, mas funciona esse negócio de bloquear todos os amigos? Eu não bloqueei. Meus amigos começaram a ver meus conteúdos, muitos deles, assim, até com piadinha, mas eu levei aquilo assim, cara, como motivação. Quanto mais piadas eu recebia, quanto mais as pessoas falavam do meu conteúdo, aquilo ali me motivava a querer produzir mais para dar certo. E meus vídeos pegavam ali 300, 400, 500, 600 views num Reels. E aquilo ali me deixava um pouco desanimado. Pô, tô produzindo aqui, não dá nada. Mas com o tempo as visualizações foram aumentando, comecei a viralizar vídeos e meu Instagram começou a crescer e eu vi que aquilo ali eu poderia transformar numa fonte de renda. E foi exatamente isso que aconteceu. Hoje eu tenho uma renda muito boa através do meu Instagram, na produção de conteúdo que eu faço, tudo no orgânico, sem tráfego pago. Agora imagina se há 2 anos atrás, que faz uns 2 anos que eu produzo conteúdo no meu Instagram, eu pensasse no que os outros estavam pensando ou o que estava acontecendo. Eu me lembro até que no dia que eu viralizei o meu primeiro vídeo, um vídeo assim, onde eu falava de um assunto específico, cara, teve um vídeo que eu viralizei que naquele mês, quando aquele vídeo viralizou, eu bati assim 10, 12 mil reais de venda de produtos, que eu tinha já esses produtos ali no meu Instagram. Então imagina, um vídeo que viralizou me trouxe de 10 a 12 mil ali no mês, para mim, algo que tipo assim, produção de conteúdo, só pegar o celular e gravar vídeos. Imagina, cara, às vezes você pensa que isso não é real, mas isso é real. Hoje a gente está vivendo um tempo que com um celular você consegue transformar ele numa fonte de renda. E usando o seu Instagram, usando até mesmo um canal no YouTube, você consegue transformar eles numa fonte de renda. Então imagina, você tem uma fonte de renda no Instagram, tem uma fonte de renda lá aqui no YouTube e transforma isso em várias fontes de renda. E às vezes você, não sei se você trabalha de CLT, eu saí do CLT já faz uns mais de 5 anos, mas começa a pensar nisso se você quer sair. Comece a produzir conteúdo mostrando o seu dia a dia. Porque às vezes tem aquilo, o que eu vou produzir, o que eu vou falar? Começa falando de você, do seu dia a dia, começa documentando a sua rotina no seu trabalho, começa documentando a sua rotina na academia, a sua rotina fazendo alguma coisa, algum esporte, e começa, daqui a pouco você vira referência naquela área. Entende que você não precisa ser um especialista para começar a produzir conteúdo? As pessoas, elas querem ver gente real atrás do celular, porque tá cheio de IA, inteligência artificial para lá e para cá, gente querendo mostrar algo, mas não é aquilo verdadeiramente. Então tá faltando pessoas reais aqui na internet.
e pessoas como você para produzir conteúdo. Eu e você mostrando a vida real, fazendo acontecer aqui no dia a dia. Então, se o que estava te travando era eu não tenho assunto para falar, liga o celular e começa a falar sobre o que você tem feito, sobre a sua vida. Vê algo que você mais gosta de falar, mais gosta de fazer, que foi assim que eu comecei. O que eu mais gosto de falar, o que eu mais gosto de fazer? Eu gosto muito de falar sobre negócios, eu gosto muito de falar, né, eu tô falando de mim, eu gosto muito de falar sobre estilo de vida, liberdade, essas coisas, e é o que eu documento aqui. Então, você vai ter um assunto que você gosta de falar, é em cima desse assunto que você vai fazer acontecer. Então não espera mais tempo para começar, começa para já, não espera depois de amanhã, já começa amanhã, já documentando o seu dia a dia, liga a sua câmera, grava e não fica mais com medo do que os outros vão pensar, porque no final do dia é você correndo atrás dos seus sonhos, dos seus objetivos. Eu espero ter te ajudado com esse vídeo e te passado as principais informações que me fez destravar aqui na internet. Espero ter te ajudado. Não se esqueça de se inscrever nesse canal e tamo junto. Valeu!